Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma e esse é o canal Meditando Direito. Esse é o segundo vídeo da série, da coleção que eu estou a elaborar com o propósito de explicar o controle de constitucionalidade. No vídeo anterior, o primeiro que inaugurou a série, eu expliquei o conceito de controle de constitucionalidade, distinguindo esse controle do controle de legalidade e do controle de convencionalidade. Também rememoramos alguns importantes conceitos sobre a Constituição, além de identificar o sentido, o propósito, a finalidade do controle de constitucionalidade. Nesse segundo vídeo da série, nós vamos tratar do conceito de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Também vamos analisar a questão da sanção cominada à inconstitucionalidade. Falaremos sobre a nulidade ou anulabilidade das normas inconstitucionais, sobre a flexibilização da teoria da nulidade no direito brasileiro, abordando a técnica da modulação de efeitos e a mitigação do princípio da nulidade no controle concentrado. Vamos então ao nosso conteúdo, iniciando pelos conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de relação, ou seja, tratam da relação que se estabelece entre uma coisa, a Constituição, que é o parâmetro de controle, e outra coisa, que é a norma ou comportamento, o objeto de controle, que lhe está ou não conforme, que com a Constituição é ou não compatível, que cabe ou não cabe no seu sentido. Não está em causa simplesmente a adequação de uma realidade a outra realidade, mas o cumprimento ou não de certa norma jurídica. Disse assim constitucional, a norma ou conduta que guarda conformidade com as determinações e disposições da Constituição. Por sua vez, revela-se inconstitucional a norma ou conduta que não se conforma às determinações e disposições da Constituição. Questão relevante é observar que esses conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade não abrangem toda conformidade ou desconformidade com a Constituição, referindo-se a atos e omissões exclusivamente dos poderes públicos. E dessa forma, a violação da ordem constitucional por entes privados, embora também seja relevante, não se equipara, segundo se tem entendido, à ofensa perpetrada pelos órgãos públicos, que são os destinatários primeiros dos comandos normativos. Dito isso, nós precisamos analisar a questão da inconstitucionalidade e da existência de uma sanção. A existência de sanção, a violação do texto constitucional, integra o próprio conceito de inconstitucionalidade, o próprio conceito. Não tem uma coisa sem outra. Segundo Hans Kelsen, jurista e filósofo austríaco, uma Constituição que não disponha de garantia para anulação dos atos inconstitucionais não é propriamente obrigatória. E isso porque ela poderia ser frequentemente e impunemente violada, afrontada e desrespeitada sem que nenhuma providência ela pudesse tomar para se fazer respeitar ou observar. Cabe compreender que certamente não se revela suficiente a existência de uma sanção a ser aplicada diretamente sobre o órgão ou agente que promulgou o ato inconstitucional, pois essa providência não retira o ato inconstitucional do ordenamento jurídico. Nós precisamos, portanto, é preciso que a sanção recaia diretamente sobre o ato inconstitucional, eliminando-o do sistema normativo e restabelecendo a ordem constitucional e a supremacia da Constituição. Observado o princípio da supremacia da Constituição, cabe insistir que a violação à sanção do texto constitucional integra o próprio conceito de inconstitucionalidade. E é certo concluir que a ausência de sanção estaria a retirar o conteúdo obrigatório da Constituição, convertendo o conceito de inconstitucionalidade em uma simples manifestação de censura ou crítica, pois de nada adiantaria reconhecer e declarar a inconstitucionalidade se nenhuma sanção pudesse ser aplicada sobre o ato inconstitucional, sendo a Constituição obrigada a com este ato continuar a conviver. Resta concluir que uma Constituição que não dispõe de garantia para anulação dos atos inconstitucionais
não se revela realmente obrigatória, sobretudo porque uma Constituição que, por não dispor de mecanismos de atuação, de anulação, tolere a subsistência de atos e, sobretudo, de leis incompatíveis, não passa de uma vontade despida de qualquer força vinculante. Entenda, então, que, como decorrência da supremacia da Constituição, todos os demais atos normativos deverão a ela conformar-se, sendo então absolutamente necessário retirar do sistema normativo toda e qualquer norma infraconstitucional que materialmente ou formalmente, ou seja, no conteúdo ou na forma, afrontem as prescrições constitucionais. Observada a necessidade da existência de controle e do estabelecimento de sanção a ser aplicada sobre a inconstitucionalidade, observa-se que a maioria da doutrina brasileira, inclusive por influência do direito norte-americano, sempre adotou a teoria da nulidade. A teoria da nulidade atua no plano de validade da norma jurídica e ela entende que o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de um ato normativo constitui ato declaratório e não constitutivo, que não constitui, mas simplesmente declara ou reconhece uma situação pretérita, um vício congênito de nascimento do ato normativo. Desse modo, ao declarar-se a inconstitucionalidade, está-se a reconhecer a existência de um vício que ali já se encontrava desde o momento que a norma surgiu no mundo e que, desde o seu nascimento, a acompanha. O vício está lá desde que a norma surgiu. Essa norma, portanto, jamais poderia haver existido e justamente por isso é considerada nula, írrita e desprovida de qualquer força normativa. O efeito da declaração de inconstitucionalidade, a nulidade da norma, atua ex tunc, retroagindo ao momento de nascimento da norma eivada de vício. O efeito é retroativo na teoria da nulidade. Daí então a ideia de ter a norma nascido morta e sem qualquer valor, jamais tendo atuado no plano de validade, ou seja, jamais foi válida de verdade, jamais valeu, jamais existiu. A teoria da anulabilidade das normas inconstitucionais caminha num sentido diverso, ao entender que a Corte Constitucional não declara a inconstitucionalidade, mas procede decisão constitutiva que anula, cassa e invalida a norma que até o momento em que o pronunciamento da Corte seja publicada é válida e eficaz. Então a nulidade aqui não é ex tunc, é ex nunc. Assim reafirmo, segundo a teoria da nulidade, da anulabilidade, a decisão acerca da inconstitucionalidade é constitutiva, perdendo a lei inconstitucional a sua eficácia apenas a partir da decisão, ou seja, a decisão atua no plano de eficácia e não no plano de validade, pois a norma é considerada válida somente vindo a perder a sua eficácia a partir do pronunciamento da decisão de inconstitucionalidade, só a partir da decisão, efeito ex nunc. No sistema brasileiro, nós adotamos desde sempre a teoria da nulidade absoluta da norma inconstitucional, decorrente da teoria da nulidade a atuar no plano de validade da norma, retroagindo com efeito ex tunc até o momento de surgimento da norma considerada natimorta. É preciso observar, contudo, que a regra geral da nulidade, a absoluta da lei inconstitucional, vem sendo casuisticamente afastada pela jurisprudência brasileira e repensada pela doutrina. Isso ocorre por se considerar que, ao lado do princípio da nulidade, que adquire status de constitucionalizado, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição, ao lado desse princípio, existem outros valores de igual hierarquia e tão importantes quanto, que vão se destacando, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica e o princípio da boa-fé. Tem-se observado, então, a mitigação do princípio da nulidade, sobretudo no controle concentrado. Como exemplo dessa nova realidade, nós podemos observar o texto da Lei 9868 de 99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Nesse diploma legal, o artigo 27 estabelece a possibilidade de que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, perceba, o STF poderá reconhecer a nulidade, determinando, contudo, desde que obtido o voto de 2/3 dos integrantes da corte, que a nulidade não atue ex tunc, mas apenas a partir da declaração de nulidade ou ainda com efeitos prospectivos e a partir de determinado momento no futuro que venha pela corte a ser determinado. Trata-se daquilo que se chama de sistema de modulação de efeitos, que tem como principal objetivo combater a insegurança jurídica e os perigosos e nocivos efeitos que o efeito ex tunc poderia vir a causar. Imagine, por exemplo, que uma norma tenha sido elaborada e passe a integrar o sistema normativo, nele permanecendo a gerar efeitos, vínculos jurídicos durante longo período de tempo, até que anos mais tarde essa norma venha a ser reconhecida inconstitucional e aí vai ser nula. Imagine quantas relações jurídicas essa norma já não fez por estabelecer com o passar dos anos até ser reconhecida inconstitucional. Considere o enorme prejuízo ao Estado e aos jurisdicionados na hipótese da nulidade atuar de maneira retroativa por anos e desde o momento do surgimento da norma, anos lá atrás. Imagina o perigo disso. É para hipóteses como essa que se fez estruturar o sistema de modulação de efeitos. O sistema de modulação de efeitos, né? A previsão semelhante nós encontramos no artigo 11 da Lei 9882 de 99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde se percebe que o princípio da nulidade também foi abrandado pela técnica da modulação de efeitos ao se estabelecer que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá também o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então já não é retroativo, ex tunc. Como bem se percebe, a técnica da modulação de efeitos permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando outros valores constitucionalizados, como boa-fé, a segurança jurídica, o interesse social e a proteção da confiança legítima. Nós encerramos por aqui essa aula e nós vamos continuar no terceiro e próximo vídeo da coleção, tá bom? Bons estudos, beijo no coração, muito obrigado.